A real é que acabou a competitividade. A Portuguesa agora sim entrou no Campeonato Paulista de 2026. O campeão tá de volta, pode se preparar. Bom, vamos falar bastante, claro, brincadeiras à parte, vamos falar bastante de Portuguesa 2, 0 Velo Clube, partida essa que aconteceu no estádio de Canindé, nesse último sábado. Portuguesa que entrou em campo com Bertinato no gol, João Vitor na lateral direita, Gustavo Henrique e com a sua dupla de zaga, Eduardo Biazos. Na lateral esquerda, uma novidade que a gente já vai falar o motivo, Caio Roque. No meio, Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires. No ataque, Maceió, Everton e René. Pegando as substituições que aconteceram nesse jogo para a partida contra o Velo Clube e a última partida contra o Capivariano, foram 3 mudanças, tá? Saindo Hudson e Lohan / Igor Torres, né? O Igor Torres que atuou ali no ataque contra o Palmeiras, Lohan contra o Capivariano. Entraram Portuga e Everton. Já o lateral esquerdo, que eu comentei que a gente ia falar um pouquinho dele, Gustavo Salomão, que é o lateral esquerdo titular, acabou sentindo no aquecimento, acabou sentindo um desconforto. Caio Roque, rapidamente, foi suprir sua ausência. Então a Portuguesa, o que deveriam ser só 2 alterações, acabaram sendo 3, mas que começou o jogo muito bem. Começou o jogo bem, pressionando, jogando todas as linhas do Velo Clube para trás mesmo. Então, Portuguesa com basicamente até a sua zaga avançando até o meio campo, porque o Velo, de tão recuado que estava mesmo, a zaga da Portuguesa até podia avançar, sem problemas. Claro, nos primeiros, se eu não me engano, no minuto 3 da partida, foi a primeira chance do jogo e a primeira chance foi a do Velo, mas tirando isso, a Portuguesa foi pressionando muito o Velo Clube. Muito. E com isso também vieram algumas tentativas. Algumas tentativas que não deram certo, é verdade. Algumas oportunidades perdidas, principalmente por conta de alguns chutes fracos. Vou destacar aqui o do Gabriel Pires, principalmente. O Gabriel Pires ele faz uma tentativa de ataque muito positiva mesmo. E até posso ser chamado de maluco, mas o primeiro tempo que o Gabriel Pires fez contra o Velo Clube, até comentaram isso no Instagram, no post de análise escrita lá no Instagram, e eu concordo. Eu acho que o Gabriel Pires no primeiro tempo, tendo em vista as oportunidades que ele criou, não deram certo, é verdade. Mas ele tentou. Se a gente pegar, por exemplo, a primeira, a segunda partida, cara, foi um Gabriel muito apático. Nesse jogo agora, contra o Velo, numa terceira rodada, ele começa a aparecer um pouco. Ainda foi abaixo. Mas o primeiro tempo dele, contra o Velo Clube, já acho que foi melhor do que contra o Capivariano e contra o Palmeiras. Talvez, num próximo jogo, tomara que o Gabriel melhore. Por enquanto, ainda tá male. Mas só dele tentar já foi algo. Acho que já foi um avanço. Aos 18 minutos, enquanto a Lusa pressiona, fica nessas tentativas, tudo, claro, não deram em nada. Mas até aos 18 minutos, quando o Portuga tá tentando armar uma jogada, acaba errando um passe ali pro jogador do Velo Clube, pro zagueiro. O René, numa disputa com esse mesmo zagueiro, ele acaba disputando a bola, vai pegar a bola, o zagueiro do Velo Clube puxa o René, e depois do árbitro ir lá pro VAR, naquela cabinezinha do VAR do Bis, né? Ele foi dar uma bisbilhotada, como dizem lá, o merchan do Bis, do chocolate Bis. O árbitro deu um pênalti para a Portuguesa, um pênalti que realmente aconteceu. E no pênalti, o René mesmo foi para a cobrança. René pega, chuta pro lado direito, o goleiro cai pro lado esquerdo. É o gol da Luz, é o primeiro gol da Portuguesa no Paulistão de 2026. Acho que é um gol assim que... Duas coisas. Claro, é o primeiro da Portuguesa que pode ter tirado um peso enorme, tirado um peso absurdo, principalmente pelas duas partidas ruins que acabou fazendo, né? Não ruins do Palmeiras, mas enfim, a do Capivariano foi um pouquinho abaixo. Os dois resultados negativos, na verdade, né? Mas tirar o peso da Portuguesa. E o segundo ponto que eu destaco é do René. Eu acho que esse gol pro René é muito importante.
Ele perdeu 2 chances cara a cara com o Carlos Miguel lá na primeira rodada, que acabou pecando um pouquinho, tirou, querendo ou não, 3 pontos da Portuguesa, mas que se redimiu hoje. Claro, tentou disputar essa bola, conseguiu o pênalti, isso que eu acho que é o mais importante. Conseguiu o pênalti, fez o gol. Isso também tira um peso do René. Acho que agora pode deslanchar. Tomara que o René deslanche, porque nos jogos treinos ele mostrou que era realmente um cara que vinha para agregar. O René, infelizmente, nessas 2 últimas partidas não tinha marcado até agora, mas agora acho que pega e pode deslanchar. Tomara que o René deslanche, ganhe confiança, tanto que num lance seguinte, não muito tempo depois, ele chuta de fora da área. De fora da área. Não pega muito bem na bola, é verdade. Mas vai certa a bola. A bola vai certinha no gol. O goleiro espalma por muito pouco, por muito pouco. Então, talvez seja uma virada de chave pro René, pra Portuguesa, claro. Depois do gol da Portuguesa, reparei que, além da Portuguesa continuar avançando, claro, como eu falei, o René mesmo no lance seguinte, arriscou de novo. Mas o Velo Clube muda totalmente. Enquanto o Velo estava totalmente recuado, como eu falei, que a Portuguesa conseguia até avançar a sua zaga, cara, o Velo ele muda. Na hora, sim, faz o gol, ele muda para uma formação aproximadamente um 4-4-2, tá? E começa a participar mais do jogo, começa a ter mais chances, começa a criar um pouco mais. Isso acaba dando um pouquinho só de dor de cabeça para a Portuguesa, que não foi tanta. Então, nesse meio tempo, do gol até o final da primeira etapa, ambas as equipes criaram, a gente pode falar assim. Ambas as equipes criaram, mas não foi tão expressivo, vai. Não foi tão expressivo, tanto que se você pegar os melhores momentos da partida, por exemplo, quantos lances até o primeiro tempo acabar você tem lá? Uma, no máximo. Então o primeiro tempo acabou basicamente no gol do René e pronto. Segundo tempo, a Portuguesa volta sem alterações, o que eu acho que foi válido, porque não foi um futebol abaixo no primeiro tempo, foi um futebol bom, que eu, aliás, falando das trocas já um pouquinho, já emendando nisso, gostei da partida do Portuga. Portuga acho que propôs muito mais, ele fez muito mais uma função de meia mesmo do que o Gabriel fez de meia. O Gabriel ele recuou um pouquinho, fez mais a função do... Parece que o Zé Vitor, onde ficava o Zé Vitor, foi o Gabriel, que é um camisa 8. Foi mais ou menos a função que o Gabriel fez hoje, um pouquinho mais avançado. Portuga foi mais de 10 mesmo e o Zé Vitor mais de 5, vamos dizer assim. Mais exemplificando mesmo. Então gostei da partida do Portuga, o Gabriel já, como eu falei, um pouquinho mais acima, o Zé Vitor hoje um pouquinho mais apático, comparando com com os 2 últimos jogos, mas que foi um meio campo que trabalhou um pouco mais hoje. Isso é muito bom mesmo, porque a gente falava aqui, esse trabalho do meio campo com o ataque basicamente não existiu no jogo contra o Capivariano, que foi muito preocupante. O Capivariano claro, com todo respeito à equipe do Capivariano, que era uma equipe muito fraca se a gente comparar com a Portuguesa não conseguia criar nada contra o Capivariano. Então, já foi um avanço. Agora sim, para o segundo tempo, a Portuguesa volta mais atenta, mas sinto eu que um pouquinho mais travada. Não vou dizer que foi uma queda, porque o que a gente presenciou, aquela queda brusca mesmo, contra o Palmeiras, mas também contra o Capivariano no segundo tempo, foi muito brusca mesmo. Já nessa volta para o segundo tempo contra o Velo Clube, foi participando ainda do jogo. Foi um jogo quase o que fez no primeiro tempo. Então volta mais ou menos no mesmo ritmo, só que um pouco mais travado nessa ligação do meio campo e ataque, que pode ter prejudicado um pouco nessa questão de já ampliar o placar. Não acho que foi tanto. Para finalizar, antes dessa parte de uma Portuguesa mais participativa mesmo, aos 12 minutos, foi aí que a chavinha virou um pouquinho. Aos 12 minutos saem Portuga e Zé Vitor e entram Matheus Cecchini e Hudson, 2 volantes. O Cecchini e o Hudson eu gostei da partida deles. Acho que foram duas peças muito boas no
no jogo. O Hudson, assim, participou um pouco mais que o Sekini, mas que os dois ali foram bem os dois foram bem durante basicamente um tempo, né? Eles entraram aos 12 minutos, basicamente um tempo inteiro. O Fábio, ele, com essas duas alterações, ele acaba recuando um pouquinho o time. Foi natural, porque tirou um meia, na verdade 2 meias, né? O Portuga e o Zé Vitor, e entraram 2 volantes, mais de contenção. O Hudson, a gente nem precisa falar o quão contenção ele é. O Sekini também, ele tá mostrando que ele é um volante mais de... que ele corre mais para ataque, mas também ele volta para marcar um pouco. Então, ele acaba recuando naturalmente um pouco o time. Era 2 minutos do segundo tempo. Foi um recuo um pouco antecipado? Eu pensei nisso. Mas se a gente olhar, a Portuguesa estava lascada no campeonato. Esse é um campeonato tiro curto. São 8 jogos no total, a Portuguesa já fez 2 partidas que perdeu. Estava assim caminhando para uma outra vitória, que podia tirar sim quem está na zona de rebaixamento hoje, até o momento, claro. Ponte Preta está com 0 pontos. O Guarani não jogou ainda essa terceira rodada, mas está com 1 ponto. Em seguida vem Noroeste, com 1 ponto também. Botafogo com 2 e São Paulo com 3. Junto com o São Paulo com 3 vem o Santos também, na 10ª colocação. Está empatado com a Portuguesa. Então, cara, se a gente pensar também por esse lado, a situação da Lusa na competição era tão complicada que o Fábio tinha medo de, às vezes, levar um gol e já se lascar mais ainda. Porque o próximo jogo é um São Paulo. O próximo jogo depois é um Guarani, Primavera, e basicamente já acaba a competição. A gente já estava na terceira rodada. Então eu entendo essa mudança do Fábio, essa cautela dele, mas que trouxe muito perigo mesmo para a Portuguesa, isso trouxe. A gente já vai comentar um pouco mais esses perigos, mas antes, que foi assim um destaque muito negativo da Portuguesa nesse segundo tempo, foi a quantidade de passes errados que a Portuguesa teve. Muitos passes errados, o que eu acho que prejudicou e muito a Lusa nesse segundo tempo. O Velo Clube durante vamos jogar 15 minutos. Nesses 15 minutos do segundo tempo, o Velo não estava atacando tanto. A Portuguesa até conseguia criar um pouco mais. Isso era muito bom. Porque mesmo com um time mais recuado, com as peças mais recuadas, a Portuguesa ainda criava, mas com muitos erros de passe, o que prejudicou. E assim, se a gente olhasse, um lance que eu acho que fica muito visível isso, o Everton, o atacante Everton, ele faz um passe ali com o Hudson se posiciona um pouco mal, o Everton também erra o passe, e em vez de ter uma cobrança entre os jogadores mesmo, eu já falei isso na análise passada, né? Depois do jogo contra o Capivariano, eu sinto que essa parte de se erra uma vez, se erra 2 vezes, se erra 3 vezes, a pessoa vira as costas, vai embora, vamos para a próxima jogada. Ninguém pega e tem uma cobrança ali entre o grupo que precisa dar um chacoalhão ali. O Everton, que já jogou uma Série A, que estava até agora há pouco no Juventude, dá um chacoalhão no Hudson, que falou, vamos ajeitar ali, vamos ajeitar aqui, na próxima fica pra lá. Não, o Everton pegou, girou as costas e foi para outra jogada e boa. E assim com o time inteiro. Falta ainda uma garra no time de você dar esse chacoalhão em alguém. Dar esse chacoalhão em alguém que precisa. Nossa idade média do time é muito jovem. É 25 anos. 25 anos, você ainda às vezes leva um chacoalhão. Hoje o Maceió, que fez um gol até, ele mesmo tá falando que ainda tá aprendendo com o Fábio Matias, porque ele é um jovem, ele saiu há pouco tempo da base. 2024, quem vai lembrar? 2024 ele salvou a gente saindo da base, fez aquele gol contra o Mirassol que salvou a Portuguesa. Mas ele era de base há 2 anos atrás, nem 2 anos, né? A gente tá no começo de 2026. Então, ainda acho que o Fábio precisa encontrar alguém no grupo que seja aquele cara fixo, que principalmente que ganha aquela abraçadeira de capitão, porque é uma função dessas que o capitão faz. O Gabriel Pires, todo respeito ao Gabriel, foi um pouquinho melhor, mas ele não tem ainda
essa cobrança entre os jogadores, com a experiência que ele já tem. Então não é agora que ele vai começar a cobrar mais. Precisa achar alguém no elenco que dê esse chacoalhão. Isso é muito importante. Aos 24 minutos, saem o Everton e o João Vitor e entra o Igor Torres e o Ciência. Começando pela alteração do Ciência, gostei muito do Ciência no jogo, acho que ele foi muito ativo, tentou assim arriscar alguns ataques, na defesa foi bem também, falhou uma, duas, não, beleza. Eu ainda vejo o Ciência muito em evolução, vejo que ele tem um potencial incrível para fazer aqui na Portuguesa o futebol que ele tem, mas é um cara que foi muito bem. A partir do momento que ele entrou, quando foi preciso, estava lá e mostrou pro Fábio Matias que, se precisar eu tô aqui, isso foi muito bom. Já a entrada do Igor Torres, mais um jogo muito fraco do Igor. Lá na primeira rodada ele levou uma suspensão, acabou levando um cartão vermelho, segunda rodada ficou fora, e nessa rodada, quando ele podia se redimir, tem um lance claro que a gente não pode mostrar aqui as imagens, porque tem aquele conteúdo exclusivo das transmissoras, né, pegam o direito do Paulistão, a gente não pode mostrar aqui as imagens, senão até dava para colocar. Mas o Igor Torres, uma hora, por exemplo, tá ele avançando pela lateral, ele podia passar para alguém que estava na área, não, ele prefere bater e ele mesmo errar o lance, sabe? Quando ele podia ganhar uma moral a mais com o torcedor, de já ter contribuído com assistência, o cara que fez o gol comemorar com ele, mas não. O Igor, quando ele entra, dá 1 minuto, cara, ele leva um cartão amarelo. Quando ele acabou de voltar de uma suspensão, sabe? Então, não gostei muito das atuações do Igor. Ele recebeu no mínimo assim, na verdade, né? No mínimo umas 4, 5 oportunidades de produzir nesse jogo e não fez o que precisava em nenhuma delas, sabe? Então, não curti tanto. Aos 35 minutos, sai o Gabriel Pires e entra o Eric Botteguen. Com a entrada do Eric, o Fábio deixa mais do que claro, então, além da entrada do Siquini e do Hudson, com essa entrada do Eric, coloca 3 zagueiros, fecha de vez a casinha, isso muito pelas pressões que o Velo Clube vinha fazendo, que eu comentei. A partir dessa meia horinha ali de jogo, cara, o Velo ataca constantemente, fica aquela questão de você olhava pro relógio e o tempo não passava, porque eram muitos ataques do Velo. O torcedor da Portuguesa estava muito apreensivo, porque era a cara daquele time levar o empate no último minuto, aos 40 minutos do segundo tempo. Então fica essa pressão constante. Acho que o Eric foi bem na entrada dele, ele tirou algumas bolas, e para uma primeira atuação foi muito bem. Ele jogou um pouquinho mais à frente, jogou mais no meio também, então gostei da atuação do Eric, foi bem. E durante essas pressões, eu estou vendo aqui a colinha, durante essas pressões do Velo, uma pessoa que eu também vou destacar, na verdade 2 pessoas que eu vou destacar. Primeiro, Bertinato. Bertinato foi muito seguro, tanto no minuto 3, lá naquele lance que eu comentei que o Velo fez a primeira chance da partida, o Bertinato foi muito seguro naquele lance, mas também nessas pressões do Velo, ele defendeu uma bola que estava assim, quase em cima da linha, nos minutos finais, que poderia ser o empate do Velo ali. Para o Velo seria o jogo de 3 pontos ali. Sair com um empate do Canindé pro Pintado já estava excelente. Porque querendo ou não, o Velo hoje já tem 4 pontos. Sair já tá com 5 pro Velo Clube é basicamente você já selar a sua classificação pro ano que vem numa Série A1. Mas o Bertinato fez uma baita defesa quase que em cima da linha e o Caio Roque fez uma em cima da linha. Também ali nos minutos finais, nessa questão de diversos escanteios surgem pro Velo Clube durante, ali 5 minutinhos finais, O Caio me tira uma bola em cima da linha. Essa foi basicamente em cima da linha, salvou a luz, a gente ficou na arquibancada, todo mundo se olhando de apreensão mesmo. Então eles foram muito bem mesmo. Para mim o destaque do jogo foi o Bertinato. Acho que o René também jogou muito bem, ele ganhou até o prêmio de melhor do jogo, mas o Bertinato, por essa questão de salvar a Portuguesa nos últimos minutos, para mim foi o cara do jogo. Não sei quem foi para você, até comenta aí embaixo, mas foi bem demais. E
Claro, o último destaque do jogo foi no último minuto, o último momento mesmo da partida, quando o Velo Clube tenta recompor a bola, o zagueiro do Velo Clube com uma cabeçada tenta mandar pro goleiro. O Maceió vê aquela oportunidade, ele rouba a bola, consegue tirar do goleirão e assim, para a bola, fica só cara a cara. Maceió junto com o gol, cara a cara com o gol. Ele pega, pausa a bola assim em cima da linha. Ele até falou lá na entrevista coletiva, na coletiva de imprensa, que não foi um desrespeito com o Velo Clube, mas durante esse tempo que ele para a bola na linha e até finalizar pro gol, porque tava cara a cara, não tinha nem como errar. O pessoal do Velo Clube já tinha até desistido. Ele faz o gol, claro, mas na entrevista coletiva eu achei isso muito legal. Ele falar essa questão mesmo, porque lá na arquibancada eu falei, pô, que demora, mas tem muito sentido. Que ele pausa a bola, tá naquele minuto final, faltava ainda uns 30 segundinhos, ele faz uma horinha ali só pra realmente comer esse tempo, pro Velo não ter mais nenhuma oportunidade de tão intensa que tava as chances que o Velo vinha criando lá no campo de defesa da Portuguesa. Então foi muito bem o Maceió, que também volta a marcar com a camisa da Portuguesa depois de um tempão, claro, teve essa questão de empréstimo pro Mirassol, mas foi muito bem nessa tirada que fez junto ao goleiro do Velo. Então, parabéns para os dois gols da Portuguesa, uma vitória que assim tira um peso, né? Tira um peso absurdo e começa a chover ali nos minutos finais dessa partida para realmente, eu acho que lavar a alma da Portuguesa, porque assim, tava precisando, essa é real, tava precisando. Bom, quarta-feira será o próximo jogo da Portuguesa, dia 21, às 7h30 da noite, no estádio do Morumbi. Contra o São Paulo, obviamente. Vamos só repassar. O São Paulo que eu comentei, né? São Paulo tá com 3 pontos, só ganhou uma, foi contra o São Bernardo, 1-0 nos minutos finais também. Mas o São Paulo, com toda essa questão que tá agora envolvendo o impeachment do presidente do ex-presidente agora do São Paulo, Júlio Casares, ainda tá meio conturbado. É o momento ideal para a Portuguesa assim embalar, já garantir 6 pontos, ficar tranquila na competição. Tomara mesmo. Só repassar aqui pelos confrontos da terceira rodada, que acho legal a gente comentar um pouquinho deles. Até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, Primavera 3-4 Novo Horizontino. Primavera vinha ganhando de 3-1. Novo Horizontino, no último minuto, virou esse jogo. Então, o Novo Horizontino, fora de casa, garante a vitória. Capivariano 2-0 Ponte. A gente não precisa nem falar da crise que tá a Ponte. Tá com 0 pontos, um saldo negativo de -6. Se perder a próxima na quarta-feira, complica muito para Ponte Preta. Complica muito mesmo. Eu até vi uma notícia que o Meia Elvis, que é um ídolo assim da torcida da Ponte, tá de saída. Ele já se despediu do elenco Ponte Pretano depois do jogo lá em Capivari mesmo. Então é mais uma saída da Ponte, que já teve também a saída do Serginho, aquele meia Serginho também. São 2 opções a menos de meio campistas. Tem também a saída do atacante Gé. O atacante Gé foi vendido para um clube turco para a Ponte tentar derrubar o transfer ban que está acontecendo, que impede a Ponte de colocar para jogo esses 11 reforços, né, que contratou, no caso regularizar, né, a palavra. Então vamos acompanhar essa situação da Ponte, porque realmente, se perder a próxima, que é contra o São Bernardo, cara, para a Ponte recuperar fica muito difícil mesmo. Palmeiras 1-0 Mirassol, acho que não precisamos falar desse, porque realmente resultado que ninguém, pra gente não faz, tanto faz, né? Nesse domingão vai acontecer São Bernardo e Noroeste. São Bernardo já tá mais lá pra cima, mas o Noroeste tá em 14º lugar com 1 ponto, então vamos ficar de olho também nesse jogo. Corinthians e São Paulo. São Paulo, como eu falei, nessa draga que tá, vai enfrentar o Corinthians fora de casa. Pouquíssimas vezes que o São Paulo ganhou na Neoquímica Arena. E querendo ou não, se o Corinthians vencesse do São Paulo, não seria uma má. Porque depois desse jogo contra o Corinthians, São Paulo enfrenta a Portuguesa. Depois, na sequência, tem o Palmeiras. Depois do Palmeiras tem o Flamengo, porque aí começa o Brasileirão. Depois Santos.
Aí a gente vê se o São Paulo às vezes vai com uma equipe totalmente titular contra a Portuguesa. A gente tem que ficar de olho nisso, porque realmente pro São Paulo fica muito difícil a situação. Para fechar, na verdade tem mais um, desculpa. Tem o Bragantino contra o Botafogo que também não está muito bem nas pernas. E para fechar de vez a terceira rodada, Guarani e Santos. Santos que tá bem no campeonato, não é um favorito a cair, não acho. Tá com 3 pontos em 2 jogos. Então é isso. Bom, pessoal, agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Obrigado mesmo para quem acompanhou toda a cobertura também do Insta Rubro Verde nesse jogo. Quarta-feira tem mais, convido você para assistir a gente, claro, em todas as plataformas, a gente está no Instagram, TikTok, Twitter, estamos aqui no YouTube, claro, mas também deixa seu like, se inscreve, rapidinho, mas também muito importante aqui pro Insta Rubro Verde. Vamos chegar até, 750 até o final, inscritos até o final do Paulistão, é uma meta nossa aqui, mas também muito importante pra gente, fechou? Então a gente se vê quarta-feira no Morumbi, espero todo mundo por lá. Valeu, pessoal!